Fala pessoal, estamos iniciando mais um Belliumcast, o podcast mais claro da odontologia. Estou aqui hoje com o meu parceiro Thiago e com alguns convidados muito especiais. O objetivo desse podcast é falar para você, cirurgião dentista, principalmente que está iniciando a carreira, está fazendo odontologia, cursando, a graduação, um pouco da história de profissionais que já fizeram a história na odontologia, quais foram os passos que levaram eles a conquistar os seus objetivos, os seus intuitos dentro da profissão. E se você que está vendo agora esse podcast, se inscreve no canal, curte e compartilha com seu amigo que também está na odontologia, fazendo odontologia e que queira aprender um pouco mais sobre esses grandes profissionais que aqui estão passando dicas valiosas para você. Não é isso aí, Thiago? É isso aí, e hoje a gente vai receber duas pessoas aqui incríveis, tá? Eu tenho a honra de ser amigo pessoal dessa galera que tá chegando aqui. Eles vão trazer aqui para vocês muita coisa sobre a história deles, sobre a jornada deles, né? E já sem mais delongas, quero apresentar para vocês aqui hoje os nossos grandes convidados, Dr. Célio Dantas, doutora Thalita Dantas, que eu tive a honra de fazer faculdade com a doutora Thalita, uma amiga que eu carrego aí há mais de 15 anos, né, Thalita? Bota 18 anos. Juntos. Não tô falando de idade, não, porque senão o pessoal vai começar a descobrir que esses cabelos brancos aqui não é pintado, né? Célio, muito obrigado por vocês estarem aqui. Thalita, muito obrigado por vocês estarem aqui, podendo compartilhar um pouquinho da história de vocês, uma história incrível. Tá? Eu tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente que está nos vendo aí. E já pra gente começar, vou começar pelas damas, Thalita. Eu queria que você já se apresentasse. Quem que é a Thalita Dantas? Assim que você terminar na sequência, o Célio também já conta um pouquinho quem que é o Célio Dantas aí. Bem, primeiro agradecer o convite, né? É sempre muito bom estar entre amigos e fazer parte de um projeto que eu acho que visa ajudar, né? Os colegas que estão entrando na profissão, essa profissão que é tão bonita, que é tão maravilhosa e que possibilita a gente a viver e realizar tantos sonhos, mas que existe um caminho, né? E cada um tem o seu caminho, mas existem vários caminhos para a gente poder chegar até onde a gente quer. Bem, Thalita Dantas é filha do Célio Dantas. Antes de mim vem do papai, né? Hoje em dia já pode ir ao contrário, né? O Célio é o pai da Thalita, né? Thalitinha, filha de Célio, né? Vamos falando de profissão, de odontologia, né? A gente cursou faculdade junto, a gente entrou na faculdade, né, Thiago, na Federal de Goiás, em 2005. Apesar do meu pai nunca ter falado para mim objetivamente, olha, eu acho que você devia fazer odonto, eu acho que você tem que fazer odonto, na verdade ele nunca falou isso para mim. Mas eu estava ali sempre observando como a vida, né, da nossa família evoluía e via a odontologia como uma opção de carreira, para também poder realizar os meus sonhos. Enfim, sentei a bunda, era na cadeira, né? Agora é no mocho, mas antes era na cadeira do quarto, estudei, entrei na faculdade em 2005. Tentamos, me formei em 2009, né? Nós nos formamos, né, Thiago, juntos em 2009, fizemos ali nossa amizade, muitas histórias de faculdade divertidas. E assim que eu formei, eu decidi cursar o mestrado, né? No final da faculdade, entrei para iniciação científica, porque eu não tinha certeza se eu queria ir direto para o consultório, eu queria viver algumas aventuras a mais antes de ir para o consultório, né? Especialmente porque muita gente, às vezes, achava, estava demais, é muito fácil, você é filho do Dr. Célio, tá tudo... Agora tá tudo pronto, a coisa que eu mais estava, Alisson, nossa, fácil demais, tá tudo pronto, é só você... E aquilo tá tudo pronto, tá fácil demais, eu acho que no começo, não sei se era revolta, hoje eu acho que foi um estímulo, né, a eu buscar antes de ser a filha do Célio, ser a Thalita. Então eu acho que eu passei alguns anos querendo buscar isso. E aí fui para a Federal de Uberlândia fazer um mestrado, então fiquei lá 2 anos em Uberlândia, fiz um mestrado em clínica odontológica, terminei esse mestrado e fui para a USP de Ribeirão Preto fazer o meu doutorado, né, em reabilitação oral. E no meio desse tempo, entre mestrado e doutorado, fiz também minha especialização em prótese na UFO. No fim do doutorado, eu falei, Thalitinha já deu tempo de se descobrir, vai ter que voltar para casa e agora alguma coisa vai ter que acontecer, né? Acabou bolsa de mestrado, de doutorado, acabou mensagem de papai.
Então, aquilo ali já começou a me motivar a buscar alguma coisa. Afinal de contas, o consultório estava lá, né? E foi quando eu decidi, né, influenciada pela história do meu pai e não por ele, né, a buscar um concurso público. Eu falei, eu quero um concurso, porque isso vai me dar algumas coisas que naquele momento para mim poderia ser importantes. Eu estava há 4 anos fora, eu ia voltar para Goiânia como uma recém-formada, apesar de ter toda uma bagagem ali de formação. E as coisas não seriam fáceis, clinicamente falando. Então, eu precisava de um suporte ali, né, financeiro mesmo, para trabalhar e ganhar algum dinheiro. E aí as coisas foram acontecendo. Eu sabia, só servia 2 concursos para mim, só servia concurso militar a nível federal ou a nível estadual. Aí federal eu descartei, porque eu não queria morar fora de Goiânia, eu queria voltar para Goiânia. Então, só serviço estadual, que era um concurso que eu achava que pagava um salário justo e digno e que tinha um plano de carreira interessante. E surgiu um concurso para Goiás, Polícia Militar de Goiás. Eu estava no 3º ano de doutorado, 2º para 3º. Pensando nisso, eu já adiantei tudo que eu podia adiantar no meu doutorado, conversei com o meu orientador, ele me apoiou. E aí, bunda na cadeira, bora estudar. Então, eu fiquei ali um ano estudando. E fui aprovada no concurso em 2013. Foi 2013. E aí, em 2013, eu assumi, né, o cargo de oficial de saúde da Polícia Militar de Goiás. Foi quando eu fiz minha mala, fechei meu cafofo lá em Ribeirão Preto e vim para Goiânia. Para a vida que todo mundo achava que já estava pronta 4 anos antes, né? E essa parte da vida estava ali à minha disposição. Meu pai sempre colocou isso, né, muito à disposição, e eu aproveitei e aproveito até hoje todos os benefícios que eu tenho, né? Por algum tempo às vezes a gente acha, né, que a gente tem que negar os benefícios, quando na verdade a gente tem que usufruir disso a nosso favor, né? Que bom que a gente tem, que bom que a gente tem algumas coisas a mais e aproveitar. E esse ano eu completo 10 anos de polícia militar. Então, obrigado a seguir o caminho mais complicado. Né? Isso é inteligente, então, né? Isso aí é uma inteligência. Exatamente. Né? Em termos de currículo odontológico, né? Hoje, de polícia nós temos tenho 10 anos de polícia. Nós temos quantos formatos? 14? Vou fazer 14 esse ano. 14 anos de odontologia e consultório, né? Acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Foi quando o consultório também tem 10 anos, foi quando eu voltei para Goiânia. E aí, minha filha, aí o trem foi diferente. Não foi facinho como todo mundo achava que era, não. Mas essa é a doutora Thalita Dantas de hoje. Show de bola. E aí, quem que é o Célio Dantas? Vamos lá. Isso aí porque tinha 14 anos de odontologia. Que tem quantos agora? A história agora é de quantos anos de odontologia? 37. Já parei de contar. 37, já parei. Mas é o seguinte, cara. Primeiramente, eu queria agradecer, cara. Eu fico muito contente de estar aqui com os amigos, pessoas que a gente ama, que a gente gosta, falando, coisa que a gente ama também, que é a odontologia. Ou, vida, muito bacana, obrigado por estar aqui postando, por nos coisas. Agradece aí, gente. Célio Dantas, ninguém sabe nada, porque eu imagino, quero velado, teu Célio, não sei o quê. Todo mundo cria imagens, né? Fantasia com a vida dos outros. Mas, na verdade, cada um tem a sua história, cada um tem as suas conquistas, derrotas, e assim foi a minha, foi muito diferente. E acontece o seguinte, a minha odontologia veio para mim de uma forma totalmente diferente do que a Thalita. E a Thalita já nasceu numa casa, numa estrutura familiar melhor, já estava estruturado quando a Thalita nasceu. Mas, no meu caso, a minha família, minha mãe e pai, a situação era outra. Então, eu entrei na época aqui em Goiânia, por acaso, entrei para servir o Exército, com 18 anos, não servir. Cumpri meu tempo, e depois voltar e continuar trabalhando lá fora, que eu já trabalhava desde os 14 anos, eu trabalhava com 14 anos, já tinha carteira assinada. Desde Zé, isso vai preso. Mas aí tudo bem. Então a gente entrei para servir o Exército, por acaso,
a coisa foi rolando lá e tal, e eu comecei a me empolgar e tal, fiz cursos, tive a oportunidade de fazer cursos dentro da instituição, e no primeiro curso que eu fiz, um curso de sargento, na época, sargento temporário, né? Aquilo já foi a grande mudança na minha vida. Alguém falou para mim, cara, vai ali, faz o concurso, faz a prova para você fazer o curso, ali você vai fazer o curso de sargento temporário. E eu fui lá e fiz a prova. E não passei. Caramba, também estudava só em colégio, os colégios mais públicos, assim, então, mas tudo bem. Passou uma semana, alguém me chama lá, ó, você passou, cara, estão te chamando lá, chamaram mais 2 lá, e você vai lá. Segunda chamada. Fui para segunda chamada, fui para Jataí, encarei esse curso de sargento temporário, aí foi aí o primeiro contato que eu tive com estudar de verdade, criar ter metodologia de estudo, então isso tudo ajuda bastante. E lá foi quando eu descobri, pô, bacana, sou capaz, foi quando eu fui em primeiro lugar no curso. Assim, olha aí, quem chegou aqui. Chegou por último, se chamada, tá em primeiro. Sai do curso, aí sim, a partir daí eu cheguei à conclusão que tudo era possível. E comecei a me preparar, já como sargento temporário, com 19 anos, já sargento temporário, mas eu sabia que aquilo era temporário. Eu tinha que cuidar da minha vida. E faculdade não dava naquele momento para fazer ainda na situação que estava. Eu precisava definir a minha vida. E resolvi, fiz concurso novamente para o Exército, para sargento de carreira. Aí fui para o Rio de Janeiro, fui aprovado, esse é a nível Brasil. Aí fui aprovado para o Rio de Janeiro e concluí e resolvi escolher a área de saúde. Porque eu, como não era bobo nem nada, naqueles tempos de sargento temporário de infantaria, eu via aquela ralação, ia para campo, 15 dias acampado, voltava. Fala na lama. Eu era rapaz, tinha 19 anos, eu era garoto, né? Agora eu imaginava aquele sargento lá, tudo já velhinho lá, rapaz, sargento e ralando, gente dessa vida, eu não quero também não, era uma coisa melhor, mas eu precisava do emprego. Então eu falei assim, olha, vamos escolher outra área. Aí foi quando eu escolhi para fazer como sargento de carreira, fiz concurso, escolhi saúde. Fui para o Rio, fiz a escola de saúde do Exército, ficava em Benfica, e um ano de curso, turma grande, turma de 80 alunos do Brasil inteiro, muito bom. Foi a primeira experiência real que você tem de conviver juntos ali, 24 horas por dia com pessoas de diferentes culturas, diferentes estados do Brasil. Cara, é um enriquecimento fantástico na vida de qualquer pessoa. Essa oportunidade de você viver ali, 24 horas. Na sala de aula, na educação integral, correndo, fazendo prova, sempre junto. E na hora de dormir, porque todo mundo morava no quartel. Mas aí vamos lá. Terminando isso aí, tive uma boa aprovação, uma boa classificação no curso, aí pude escolher um bom lugar também para servir. Fui para Olinda, Pernambuco, e lá, chegando lá, me deram a oportunidade, o comandante lá, o médico, eu falei, olha, se você quiser fazer odontologia, manda brasa aí, estuda, prepara, faz vestibular, se passar, eu assim fiz. Eu dei a oportunidade para me deu, agora eu tenho que segurar. Fiz odontologia, fiz a prova, passei, o primeiro vestibular para odonto, concluí a odontologia na Universidade Federal de Pernambuco, muitas dificuldades, lógico, ao longo do curso desse. Todo ano eu pensava que eu não ia conseguir concluir, porque a dificuldade, tinha que trabalhar e estudar. O curso funciona de dia. Mas tem as lacunas. Às vezes só tinha uma aula de manhã, por exemplo, 7 horas da manhã começava a aula de anatomia. Depois da teoria tinha uma prática. Fazia aquela prática de 2 horas, o professor já me liberava, eu corria para a minha enfermaria, que era sargento de saúde, técnico de enfermagem. Eu ia para a minha enfermaria, o pessoal já deixava algum trabalho para eu fazer, para eu continuar, e assim prolongava e concluí o curso, graças a Deus, ainda com bem classificado na época, e só tinha uma opção, que eu já sabia eu já tinha traçado, o meu planejamento já era intuitivo, mas já estava todo traçado. Então eu iria fazer o sargento com o objetivo de ir para um local que me desse condição de estudar. Eu fui para uma unidade técnica, uma unidade de topografia do Exército, onde fazia toda a parte cartográfica do Exército, mas trabalhar na área de saúde, lá na enfermaria. Então, aí chegando lá, eu tive realmente a oportunidade que eu já tinha imaginado, previsto, fiz a Universidade Federal, e em seguida
Fiz o concurso para oficial do Exército, não é automático, você tem que fazer o concurso concorrendo com todos os civis do Brasil. Fiz o concurso e passei. No primeiro ano, o primeiro concurso que eu fiz para o Exército, eu passei. Eu já havia passado no concurso anterior para a Marinha, ainda quando eu não tinha nem terminado a faculdade, mas no segundo ano, na Marinha não fui classificado até o final, fiz todas as etapas e não fui classificado. Aí, quando eu pude fazer para o Exército só poderia fazer pelo formato, eu tive a oportunidade de fazer e passar. Então, como eu já tinha o resultado do Exército, eu nem fiz as outras áreas que eu ia fazer para o Exército, Marinha e Náutico. Não tinha que dar certo em alguma coisa, porque dava muito. Nesse meio termo, eu ainda fiz um curso de protético. Depois de formado em odontologia, fui também em outro ano para a mesma escola de saúde, fazer um curso de especialização que era voltado para o pessoal técnico de qualquer sargentária técnica da área de saúde, poderia fazer alguns cursos, como fisioterapia, auxiliar de fisioterapia, prótese dentária, que foi o meu caso. Eu fui fazer já como dentista, fazer um curso técnico. E no mesmo curso eu assisti aula e dava aula de uma matéria. Então, você era aluno? Mas eu era aluno e professor do mesmo curso. Algumas matérias eu dava pode ser movido. Então, por quê? Porque vamos aproveitar esse dentista aqui da aula que eu. Então, assim foi feito. Aí no ano seguinte eu fiz o concurso, assim, já para oficial, fui aprovado. Até então você era praça. Até então era praça, eu era terceiro sargento. Nesse momento, a grande mudança da minha vida, que daria a grande mudança, era eu passar para o quadro de oficiais, senão eu seria a vida inteira um sargento, trabalhando o dia inteiro e trabalhando no final do expediente e trabalhar no consultório. Então, eu já tinha visto essa experiência com outros colegas, não tinha proporcional. Você não seria dentista no Exército, você seria simplesmente... Aí eu fiz o concurso, fiz um ano de curso lá no Rio de Janeiro, fui muito bem classificado, graças a Deus, pude escolher um bom lugar depois, fui ser em Taça, do Mato Grosso. Então a história é isso aí, até o Mato Grosso. Aí nesse momento, quando eu estava no Rio, fazendo escola de saúde, um fato interessante, foi que nós havíamos planejado justamente o primeiro filho. Aí foi quando a Thalita nasceu, eu era aluno oficial lá na escola de saúde do Exército. Foi quando a Thalita nasceu. E, às vezes você estava falando de caso engraçado, mas no dia que a mãe dela teve as contrações, cara, eu levei no hospital coisas de militar, né? Não pude ficar acompanhando, tive que voltar para a sala de aula. E quando nasceu, a Thalita nasceu, eu fui lá para ver. Foi na aula e foi lá ver. Coitado, eu nasci nasceu no meio de uma aula. O outro filho, o Érico, eu já decidi, aí eu já tinha ido para o Mato Grosso. Aí o Érico, não. Aí foi lá programar, assistir o parto, foi tudo. Não deixaram meu pai entrar na sala de parto. Estava em reforma na aula. Não deixaram, minha mãe entrou sozinha. Descendo técnico de enfermagem, tudo e nada. Ele voltou para a aula dele. Já que eu não vou, já vou lhe dar uma aula, então. Não, isso foi para pensar de outras maneiras, e graças a Deus, cara, eu sou muito grato. Porque na realidade eu estava falando na vida. Quando a gente tem alguma coisa que nos dá um respaldo, por exemplo, eu sempre pensei na odontologia da seguinte forma: eu tenho um emprego que me garante uma forma digna de viver, então eu não preciso leiloar a minha profissão, não preciso leiloar os meus procedimentos. Eu vou fazer a odontologia que eu sempre pensei, que eu sempre sonhei, que eu acredito. Então assim foi. Eu ia ficar, muitas vezes, estava meio período na minha unidade, fiquei 20 anos em Goiânia nativa, então eu ficava meio período lá, tinha uma equipe grande, tinha uma equipe, cheguei a ter uma equipe de 20 dentistas. Coordenava toda a parte da odontologia. Toda a odontologia aqui de Goiânia. Aí, terminava o expediente ali, meio-dia e meia, eu via 1h30, 2 horas, eu já estava no escritório. E assim eu fui construindo. Porque é só 4 horas, né, oficial de saúde. Mas não é isso. No Exército é diferente da polícia. O Exército é o tanto de hora que eles precisarem de você. Normalmente, por concessão, eles permitem que você trabalhe meio período, uns determinam que você trabalhe até tal hora, mas depende do local que você está. Legal. Aqui no nosso caso já era comum que todos os médicos e dentistas trabalhassem meio período, então já era normal. Mas algumas unidades, quando eu fui para Mato Grosso, eu trabalhava lá até o meu comandante me liberava por volta de 3, 4 horas da tarde, aí eu ia para o consultório. Mas aqui não, já foi diferente. E eu sempre pensei o seguinte, cara,
eu fui muito feliz na carreira militar, graças a Deus. Até o final, fui sempre o primeiro a ser promovido, até coronel, mas eu tinha que cuidar da minha vida fora. Tanto que teve um episódio, quando o Brasil foi cumprir a missão em Angola, eu era o dentista número 1 a ser cotado para ir. Mas aí eu optei por não, porque eu tinha terminado minha especialização em prótese, que eu fiz aqui na Universidade Federal, e eu falei assim, cara, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso dar um up agora na minha vida. E estava justamente nesse momento, a coisa estava começando a acontecer. Se eu fosse ficar 6 meses em Angola, que seriam 6 meses no mínimo, aí a situação complicava. 6 meses depois, para quem estava começando, era começar tudo de novo depois, e as oportunidades estavam surgindo naquele momento. Falei para o meu comandante, falei assim, olha, infelizmente eu não sou voluntário para ir, porque só vai quem queria, só ia quem queria. Era briga para ir. Aí ele me falou, olha, mas você não vai, lá você vai ganhar mais do salário que você vai ganhar da ONU, você vai ganhar mais do que na odontologia. Eu falei assim, mas não é isso. Eu estou pensando só no hoje, né? Estou pensando no conhecimento, estou pensando em coisa muito maior. Então não estou pensando no dinheiro que eu vou ganhar lá em dólar, não é esse o meu objetivo. E não foi muito satisfeito, mas também respeitou. E assim foi, cara. E a partir daí eu levei minha vida sempre em contato muito íntimo com os meus colegas dentistas. Então, do mesmo jeito que nós éramos militares, éramos dentistas, eu criei um sistema de estudo continuado. Então, toda última sexta-feira do mês fechava-se as agendas, nós não trabalhávamos, era dia de ter uma aula, eu convidava um colega, o Alisson, ou um outro colega, era o professor Célio Humberto da Universidade Federal, e vários colegas nos prestigiavam, dando uma aula, e sempre de um assunto que nos interessava, e até mesmo os colegas, com o passar do tempo, o pessoal foi, digamos assim, foi desenvolvendo também aquela vontade de mostrar o seu trabalho. E lá tinha a oportunidade de mostrar. Periodontia, a colega de periodontia ia e dava uma aula, de prótese ia e dava uma aula. Então ficou... Troca de conhecimento ali, toda sexta. Tanto que ao final, quando eu estava prestes a ir embora, a ir para a reserva, aí eu tinha ido para o Newton Fall fazer um curso lá, um curso lá de 5 módulos. E nisso, cara, eu me empolguei muito lá com o sistema, com a estrutura dele. Conversei com o general comandante aí, eu falei assim, cara, vamos fazer. Naquela época, estava numa época que estava transferindo a brigada que veio do Rio de Janeiro para Goiânia. Então, assim, tinha muito recurso. Então, ele falou, não, vamos, o que você quer? Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de um espaço, de um pavilhão para eu montar, ampliar a odontologia e criar estrutura de curso, para formar o nosso pessoal aqui dentro mesmo. E assim foi feito. A gente montou a estrutura com 20 bancadas, cada uma com monitores, com sistema de câmera que você estava lá na frente dando aula, o aluno estava vendo no seu monitor. Então, isso aí foi assim, uma coisa bacana que eu deixei lá. Um legado que você deixou lá, né? Na verdade, né? E aí aposentou lá, não fala aposentou, né? Fala foi para reserva. Como coronel. Sim, na época eu já era coronel, o exército não tem mais posto acima, né, que fala, então... Na área de saúde vai só até coronel. Eu era coronel, fui para a reserva como coronel e decidi que naquele momento, a partir daquele momento, eu ia me dedicar integralmente à profissão. E aí realmente houve um crescimento profissional muito maior, porque eu passei a não dividir o meu tempo. Sua energia, seu tempo, energia, tudo, né? Apesar que eu sempre fui extremamente ativo lá, com relação a atender, eu acho que eu era o único coronel que atendia aqui no Brasil. E coronel no momento não atende. Eu atendia, fazia questão de atender, para mostrar, para dar o exemplo. Para os outros que Primeiro, eu acho que o exemplo ele é fundamental em tudo. Claro. Quando você comanda pelo exemplo, é tudo mais fácil. O exemplo ele convence, né? Ele convence, é tudo mais fácil. Então foi isso, cara. E nesses últimos 10 anos, foi justamente quando eu e o Alisson começamos a ter um contato mais, umas ideias que a gente tinha de um curso, de uma técnica que a gente estava criando. Na realidade, a gente já praticava, mas estava querendo protocolar tudo isso. E a partir daí, eu e o Alisson estamos aí até hoje, falando desse mesmo assunto, que é a parte de... O tema aqui não é esse, mas
É uma área da odontologia que hoje está realmente muito, muito carente. A parte de oclusão, de reabilitação, e eu acho que nós temos uma técnica, um protocolo, digamos assim, um protocolo bastante interessante. Show. E que quem vê se convence, quem assiste gosta. Show. Só para fazer um resumo aí do que vocês falaram, né, da história de vocês, né, que é muito interessante, são duas histórias diferentes, mas que se convergem para a mesma condição, né? Independente da situação que a gente sai, né, uma com a condição mais fácil, já tem um amparo, já tem uma estrutura, já tem uma certa consolidação, um mentor, e o outro não, né, ele vai começar do zero. Mas a ideia do sucesso, da realização profissional, pessoal, ela está única e exclusivamente dependente da gente, né? Se você faz, você trilha um caminho, você tem uma dedicação para aquilo, o resultado tende a vir, né? Então, eu deixaria aqui uma mensagem seguinte, que eu acho que, cara, tá aí para todo mundo, tá aberto, mas primeiro você tem que planejar a sua vida. Eu acho que o planejamento é muito importante. As coisas não podem ser só por acaso, ela pode até começar por acaso, mas depois você tem que organizar. O que aconteceu especialmente comigo, a partir do momento que eu comecei a adquirir novos conhecimentos, que eu comecei a ter formas didáticas, aí eu fui pensando nisso também, eu vou planejar a minha carreira, e felizmente deu certo, poderia não ter dado. Isso me deu um respaldo muito grande, como eu falei para vocês, que é o respaldo de você poder trabalhar tranquilo, que se você não fizer nada aquele dia, já está ganho. Sua vida digna está garantida, não é mesmo? Mas com isso facilitou muito o crescimento, mas essa base foi importante, eu tenho que deixar sempre, sou muito grato. A coisa que eu sou é grato com relação às oportunidades que eu tive na vida, às pessoas que me deram a oportunidade. Show. Mas tem que acreditar e correr atrás. Não pode ficar de braço cruzado, esperando. Olha, gente, essa vida não é mole. Não é brincadeira, não. Aquele ditado bem assim, né? Piegas, que todo mundo já escutou, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, meu pai teve o planejamento dele e eu também, em algum momento, teve que fazer trilhei várias coisas, né? Então, às vezes eu converso com meu marido, tá estressado e nervoso com o Brasil e fica pensando, aí fica com outros planos, aí às vezes me dá uma angústia que eu penso, nossa, mas eu planejei tanta coisa, parece que eu tô chegando lá onde eu planejei e eu não queria mudar esse caminho. Porque é isso, porque em algum momento você vai drenar a sua energia. E uma coisa que meu pai falou e que eu nunca esqueço, né? A gente, quando tá começando e você que tá escutando e tá no começo da carreira, vai sentir essa ansiedade. Eu tava lá estudando, lá em Uberlândia, Ribeirão, Tiagueira já tinha consultório, nossos amigos, tudo com consultório, todo mundo de carro novo, todo mundo fazendo as coisas, e eu lá, vivendo. Meu pai me ajudava, não passei necessidade nenhuma. Mas assim, meu dinheirinho, gente, era pra viver naquele mundinho universitário e pronto. E às vezes eu falei, nossa, né? Em algum momento você acha que você tá pra trás. E aí depois as coisas, elas vão acontecendo. Mas a ansiedade, ela nos acompanha. Aí beleza, passei no concurso, nossa, ótimo, maravilha. Aí fui pra dentro do consultório. Aí chego no consultório, gente, tem um paciente, não tem um paciente, aí você, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma. Mas aí, e meu pai sempre falava, minha filha, calma, e aí isso tem a ver com a escolha que a gente faz, o que a gente quer, pra onde a gente quer ir. E nesse momento agora não adianta você ser filha do Célio, né? Não adianta, porque eu poderia fazer assim, desesperar, me submeter a um tipo de odontologia que eu nunca aprendi, que eu nunca acreditei. Sim, eu sou filha do meu pai, eu vivi e vivo toda a odontologia que ele vive todos os dias. Então, aquilo pra mim é um exemplo, é uma meta, é um objetivo, né, gente? Não é genético, não. Minha filha, você tem que trabalhar com as mãozinhas. Então, ele falava, calma, você não precisa fazer tudo, porque você tem o seu concurso. E isso, gente, eu não tô dizendo que é a melhor escolha, tô dizendo que foi a minha escolha, não tô dizendo que é a melhor. Isso me trouxe algum conforto em algum momento, né? De pensar, de forma inconsciente, sem combinar, ela fez o mesmo, trilhou o mesmo. Isso, então assim, eu não precisava ficar louca se eu ia ter 10 pacientes no dia, mas eu precisava ter que eu conseguisse fazer aquilo que eu acreditava. Então, por quê? Porque eu escolhi viver dessa maneira, né, gente? Então, isso é um caminho que você escolhe.
Não que seja o melhor ou pior, ou o único. E na verdade, a gente vê aí na história do Célio quantas provas, eu tentei contar aqui as provas que ele já fez, eu fiz a prova tal, aí eu fiz o concurso tal, aí eu fiz a prova tal, Então o que acontece? Se enxergar as oportunidades, Eu, no terceiro ano de faculdade, eu já estudava para um concurso que eu ia fazer depois que eu terminasse. Tinha saído nem edital. Você nem saiu do edital ainda, mas eu já vou estudando aqui. Tinha nem o concurso, nem abriu a vaga, mas eu vou estudando. Ano, ia ter uns 2 concursos ainda antes de eu poder fazer o meu. Tanto que eu era assim, focado, que eu fiz para a Marinha, eu não tinha formado ainda. Esse episódio é interessante. Quando eu fiz o concurso para a Marinha, eu estava no último ano, terminando os estágios. Fez o curso para odontologia, você não era nem dentista. Tinha nem formado ainda. Não tinha formado, mas a Marinha e a Aeronáutica deixava fazer a inscrição. Aceita que você faça como acadêmico, como acadêmico de último ano. Porque quando você for ser chamado lá... Pode ser que já está formado. Não, exato, pode ser não, você já estará formado. Se não tiver, você não entra. Entendi. Então eles aceitavam, o Exército não aceitava. Aí eu fiz o da Marinha. E passei, cara. Passaram 30 no Brasil, e desses 30, 2 de Brasília, 2 de Recife, na época eu estava em Recife, 1 de Recife, na realidade foi eu, e fomos para o Rio de Janeiro. Lá fiquei 30 dias, aí fizemos teste físico, teste psicológico, aí ia eliminando. Uns afogavam na hora de nadar, tira esse. E foi ficando. Aí o outro era meio doido, tira esse também. E no final ficaram 11, quer dizer, até que eu escapei entre os 11, ele ficaram 11 não, ficaram 16 no final. E eram 11 vagas, então eu não entrei. Eu falei, cara, eu não entrei. Gente, mas tá muito cedo, é o primeiro concurso que eu faço, eu era acadêmico. Eu formei sozinho. Eu tive colegrau, eu e minha esposa lá, cheguei lá, jurei, eu, o reitor e minha esposa. Colegrau especial. Juro, fiz colegrau em caráter especial. Ele falou para mim, não, eu faço questão. Eu quero que você vá. Você vai representar Pernambuco, isso é muito importante. Aí, poxa, aqui para mim foi uma honra. Então, eu me formei sozinho, foi ruim, porque eu perdi a minha formatura, não participei da minha formatura, porque estava no Rio de Janeiro, fazendo prova. Mas terminando o concurso. É um preço que eu paguei. E no ano seguinte a situação foi outra. Eu só estudava, só me preparei, só estudava para o concurso. Aí já a situação já... Mas era aquela que ou eu passava ou eu passava. Tem um detalhe interessante que você falou aí, que é importante ressaltar, né? Principalmente para as pessoas que estão começando na profissão, né? Que você falou da ansiedade, de já entrar no mercado querendo fazer algo que muitas das vezes não tem uma capacitação ainda, um treinamento, um tempo de vivência daquilo para poder fazer, e hoje está muito na moda a questão do procedimento estético, né? Parece que virou algo obrigatório a pessoa chegar dentro de um consultório odontológico e sair com um procedimento estético, seja nos dentes, seja no rosto, na harmonização. Para nos confirmar isso. A mídia traz isso, né? E principalmente para os pacientes, vamos dizer assim, né? Jovens, né? Isso tem sido um problema, né? Porque a gente tem visto aí várias coisas, inclusive eu estava até comentando sobre isso hoje. E o Célio, já tem um tempo que eu conheço o Célio, e eu tenho, né, nesse tempo que a gente convive nos cursos e tal, aprendido muito isso com ele, que é uma questão de odontologia linear, né? Você fazer algo e você sempre fazer daquela mesma maneira, não ter variações, né? Porque eu posso, por exemplo, mudar um protocolo de acordo com uma novidade, um material, mas sempre manter o mesmo processo, um princípio, né? E hoje, né, para esses novos profissionais que estão entrando no mercado, é tão mais fácil de você, por exemplo, igual na minha época, na época do Célio, que era muito mais difícil a comunicação, a gente não tinha comunicação, né? E é tão mais fácil hoje, por exemplo, quantas pessoas precisam de simplesmente fazer um ponto de contato bem feito no dente? Quantas pessoas chegam no consultório e falam, doutor, eu não consigo comer uma carne. Entra muita comida aqui. E as pessoas não conseguem fazer um ponto de contato ideal. Quantas pessoas, e é um procedimento clínico, que tem todo dia na universidade, que ele consegue se capacitar de uma forma mais simples do que já sair fazendo um laminado, uma reabilitação oral, uma profilaxia. Uma profilaxia bem feita, né? Fala, cara, se você fizer uma profilaxia bem feita, formou, você tá com a agenda cheia. Porque todo mundo precisa fazer uma profilaxia.
Entendeu? verdade, Aí o cara já faz... sai e quer fazer, né? Eu já quero fazer as facetas, já quero fazer a harmonização facial completa. Na verdade, eu acho que a internet, né, ela trouxe, falando desses pontos negativos, eu acho que essa ansiedade, ela aumentou, né, entre as pessoas que estão saindo da faculdade. A internet, ela vem de uma coisa mentirosa, porque na internet ninguém sabe da história do meu pai, ninguém sabe da história da Thalita, do Thiago, né? Thiago vendeu roupa na Feira Hippie, moçada. Então, ninguém sabe dessas histórias. O povo tá lá andando de carro importado, né? Viajando para Dubai, para não sei aonde, e o recém-formado ele quer isso. Que dia que a gente pensou que a gente ia formar, que a gente queria era só um lugarzinho para trabalhar, a gente só queria um lugar para atender e mais nada, a gente queria fazer alguma coisa, né? Muitos nem conseguiam fazer especialização logo na sequência do curso, né? Tinha que já montar consórcio para ganhar um dinheirinho para poder fazer. E isso é que nos forjou quem nós somos hoje, né? Independente aqui, alguém tem um pouquinho mais de oportunidade ou não. Então eu vejo muito essa diferença. Hoje tá tudo muito superficial, né? Tá virando tudo faceta, literalmente. Na verdade, essa odontologia de facilidade, ela, não sei onde ela existe, não. Mas pra mim, ela não nunca sei onde existiu. ela vai parar, né? Ela vai... História, é um desastre, né? Então... Mas assim, essa odontologia de que, tipo, tudo é muito fácil. Eu fiz um curso aqui de 3 dias, eu já dou conta de fazer, já mando os casos completos. Mas de verdade... Eu quero bater a meta do agora, mês, Você leva 10 anos para aprender alguma coisa, aprender a fazer bem. De fato, né? Aí Aprender a pessoa mesmo. faz, com menos de meses, fez ali, já está se sentindo que é o máximo. Gente, então eu sou muito limitado. Mas uma coisa eu enxergo, assim, os bons profissionais que fazem as coisas certas, eles não saem de moda. Né? Não sai. Porque assim, na verdade, hoje a gente vive essa modinha da odontologia, né? Isso tá na moda, isso não tá na moda. Um tempo atrás era bichectomia. Aí depois faceta, agora harmonização. E cada vez tem as modinhas, né? Agora as lentes às vezes, Ultra White, Mega Power, às Power vezes a Ranger, gente se incomoda porque a gente é muito... Às vezes a gente se incomoda porque a gente é careta, é a moda antiga, mas eu já refleti sobre isso, eu já fiz uma autocrítica, né? Eu já me incomodei de ver algumas pessoas, alguns famosos de Instagram, milionários de Instagram, e aquilo às vezes, né, me incomodou, tipo, nossa... Eu faço tudo isso e eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não sei, gente, vamos ser críticos, não precisa falar, mas acho que todo mundo um dia falou assim, nossa, eu queria um pouquinho daquilo. Só que eu acho, Thiago, que do mesmo jeito que esse cara aí tem o público dele, nós temos os nossos. E eu acho que esse nosso tá valorizando ainda mais a gente, né? Nós como nós somos. Então eu tenho visto no consultório os pacientes que valorizam essa odontologia linear, essa odontologia baseada em evidências, essa odontologia baseada, gente, em casuística, em 37 anos de profissão, e uma coisa que dá certo, que funciona, não uma coisa... eu acho que a gente... pra tirar foto do Instagram. Exatamente, a gente faz foto do Instagram, a gente produz, a gente acha legal, a gente usa o Instagram também. Esses casos que só dá certo no Instagram, funcionalmente falando, né? Poxa, o dia a dia da rotina do reabilitador é pauleira, mas é muito gratificante conseguir, assim, chegar, imagino que chega aqueles casos que a gente olha, esse é daqueles, e falar assim, não, eu sei como fazer, sabe por quê? Porque eu faço isso todo santo dia. Não é eu tenho coragem de fazer, não, eu coragem é outra coisa, até uma responsabilidade, às vezes, é você sentir, assim, não, isso aqui, você já tá tudo... Você já sabe o que você vai fazer, por onde começar e sabe claro, como vai terminar. Está tudo muito claro. Mas isso isso tem que ter um protocolo, e isso leva um tempo. Não é assim, ó. Isso leva um tempo. Tem que começar desde lá de baixo, né? Isso também, você tem que ser aquela pessoa que gosta de fazer a coisa bem feita. Porque eu sempre falei que tem algumas pessoas que qualquer coisa que ela fizer, ela vai fazer bem feita. Esse aí... Eu não sou desses, eu sou daqueles insistentes, que vai 10 vezes se for preciso, até que fique razoável. E se engana as pessoas que acham
que não dá errado na nossa mão, que não dá errado na sua mão, que às vezes a gente não tem que repetir, que, nossa, vamos voltar atrás. Mas tem que ter coragem para dizer assim, de assumir. Eu não vou colocar esse serviço Não na vou boca seguir do em meu frente. paciente, não é justo que eu faça Não isso. tem coragem de entregar isso Eu não aqui. tenho coragem, dói no meu coração, meu cara. Quem gosta da profissão, quem acredita nessa odontologia. É aquilo que eu falo, né? É ter paciente pro resto da vida. Eu não tô interessado no meu paciente só hoje. Ah, ele vai tenho que tratar comigo pensar- só hoje, depois ele vai, nossa, arrependi, vou em outro fazer tudo de novo. Não, eu tenho que pensar a longo prazo. Ele vai Nossa, tratar comigo o resto da lembrei vida, de uma entendeu? história legal que eu já contei para muita gente, né? Nesse negócio aí de ter paciência. E você falou assim, uma história, né? Tá, ele tá pensando numa coisa. E eu conto e meu pai conta para todo mundo, né? Esse negócio de ansiedade, do recém-formado, do vou para Dubai, vou andar de carro importado. E aí eu lembro que eu acho que eu nem tava formando, aí meu pai falou assim para mim, antes de formar, que eu ia levar, sei lá, a gente 10 forma, né, a gente forma com 20 e poucos anos, né? Aí você com 20 e poucos anos, seu pai fala assim, não, minha filha, pode ficar tranquila, você vai levar 10 anos para começar a se estabilizar na profissão. Gente, com você com 20 anos, 10 anos é a sua vida eternidade, né? inteira. Metade da sua vida, ué. Metade Você da sua viveu 20, vida, metade da sua vida. Então vamos E a lá. metade que você tem consciência, porque antes dos 10 você não Então, lembra de vamos muita lá, coisa. Thiago. A gente que tem 13, 14 anos, se a gente, né, fizer uma recapitulação aí, você tava certo mesmo. Com certeza. É por Vocês experiência entenderam? própria. Processo. Processo. Você vai estudar, quem optar para fazer um concurso, ele vai ter que passar 1, 2 ou 3 anos estudando, depois ele vai ter que estabilizar no emprego, depois... Não que a gente tenha ficado todo- 10 anos comendo Não, barro, não é isso. mas assim, hoje eu acho que Eu fiquei 10 anos construindo, na realidade. Eu acho que eu e o Thiago, né, que temos uma história mais recente, digamos assim, a gente tá satisfeito com o que a gente tem hoje, mas eu tenho certeza que a gente não quer parar onde a gente tá, Claro. né? A gente tem aí mais uns 20 anos de profissão trabalhando, não sei quanto tempo a gente quer, não sei se a gente quer aposentar com mais 10, enfim, não sei qual que é o projeto Virar individual. coronel, pá. Eu falava que daqui quando eu aposentasse lá, Quando eu virar coronel, eu ia pá. trabalhar meio período, fez o contrário, Eu vou trabalhar o dia inteiro agora. trabalho o dia inteiro, então quer dizer... Gente, Mas se a gente não as trabalhar, a gente fazer o responsabilidades quê vão na vida? aumentando. Mas isso Tem, chama não paixão, tem? né, Célio? Tem. Quando a gente faz algo que gosta, igual eu falo, gente, quer ficar à toa em casa, parar de fazer o quê? Adoece, cara. Eu Adoece. vou te dar um exemplo. Eu Se não tive, adoecer o corpo, adoece a mente. eu tive agora lá em Foz, no reencontro do FAO, o 7º reencontro. Gente, eu encontrei com um colega, uma pessoa lá, um dentista, que foi meu colega há 10 anos atrás, quando eu fiz o primeiro curso dele. Ele já tinha a cabecinha branquinha dessa cor aqui, ó. Aí foi ele e a filha dele fazer o curso. Bacana, né? Achei legal, os dois fazendo o curso lá do FAO. Ele, um grande companheiro. Cara, ele estava lá, ele está com 87 anos, eu fui conversar com ele, falei assim, cara, eu trabalho até hoje. Trabalho, o que você acha? Agora é lógico, eu me cuido, que eu acho que é uma coisa que nós temos, o dentista tem que pensar o seguinte, ele tem que se preparar intelectualmente, ele tem que estudar bastante, mas ele tem que se cuidar dele também, do Fisicamente. corpo, fisicamente. Claro. Porque a nossa profissão é uma profissão Injusta com o corpo, né? operadora, você tem que estar o tempo Detona. inteiro. É como se fosse um médico operando todos os dias, o dia inteiro. Não aguenta, cara, não aguenta. É. É a mesma coisa. E numa Você posição opera- ainda bem Você opera, só é pra quando o coluna, cara pros ficasse o dia olhos. inteiro operando todos os dias durante 30 e assim, durante anos, tem que estar preparado fisicamente. E eu sempre me preocupei com isso. Apesar de ter os problemas de coluna característicos das duas profissões, Aham. né, por excesso e odontologia por posicionamento, mas tem que se preparar para aguentar, senão tem dificuldades. Mas o certo, o que a gente acredita muito, gente, é que é possível, todo mundo chega lá, todo mundo cria suas metas e ele consegue chegar se ele realmente seguir um protocolo, se ele fizer um planejamento de vida, ele tem que entender que tudo que ele ganha hoje, necessariamente ele não tem que gastar tudo aquilo. Essa cultura da economia ela é muito importante para a pessoa pensar no futuro. Eu falo que você tem que viver sempre um ou dois passos antes do que você ganha. Exato. Porque senão você não poupa, senão você não consegue dar pro Cara, próximo nível. Aí depois eu vou assim, eu quero. Aí você empolga, não, eu quero. No primeiro consultório, primeiro paciente, ele já quer comprar um carro top. Aí daqui a pouco quer comprar um carro importado. Quer dizer, e aí, vai viver só de comprar carro? Você pode até chegar no momento que você vai poder falar, eu posso
ter esse luxo aqui. Eu vejo muito, eu e a Tata já passou isso demais. A gente tem um curso de fotografia odontológica, né, juntos, e aí a gente já falou muito pros alunos, eu sempre falo isso, cara, às vezes é 10, 12 mil que você vai investir no equipamento, às vezes até menos, dependendo, né? Mas isso vai te trazer tantos outros múltiplos retornos desse valor que você está investindo, só que às vezes a pessoa não enxerga, é aquela pessoa imediata, só quer o agora. Eu falo, a nossa câmera mesmo, quando a gente formou um ano de formado, a gente fez uma viagem, nosso sonho era isso, né? Foi nos Estados Unidos buscar a câmera e compramos lá a câmera lá no início, ela lá no mestrado, porque ela precisava, e eu lá no meu consultório, porque eu queria mostrar pro meu paciente o resultado que eu tava fazendo, né? E enfim, só que a gente vê os dentistas, não consegui investir, mas o cara compra um carro, o cara compra um iPhone, e eu compro um iPhone 0. Olha ali aquele caboclo ali, o Alisson. Ele vendeu o carro dele, um Fusca, sei lá que carro que era, um carrinho. Um Gol, é a mesma coisa. Vendeu o golzinho dele, cara. Ó, o sacrifício que levava, vendeu o Gol dele para investir no estudo. Foi ele para os Estados Unidos fazer na época o curso que ele queria fazer, que era do Pascal, quem Foi era? do Pascal. Mas foi fazer, quer dizer, gente, você tem que investir na produção. Não que você seja rico e todo mundo tem as mesmas oportunidades, consegue, eu sei que é difícil, mas é como você falou, deixa de fazer uma coisa, investe, porque aquilo que você investiu, ele vai retornar depois. Claro. Ele vai retornar para você lá na frente, porque a gente pode fazer economia sim, mas tendo cuidado de na hora de comprar o material, de comprar um equipamento, de comprar um curso, compre o melhor. Faço o melhor. O melhor investimento, né? O melhor investimento é no seu conhecimento. Materiais, a melhor técnica, faça o melhor curso com os melhores professores, porque depois, isso vai retornar depois para você. Vamos usar frases de impacto, é bom para podcasts. Gente, não tem milagre, né? Isso é verdade. Não tem um negócio que você uma fórmula, não existe a fórmula mágica. Nossa, como é que faz para ser assim? Não tem a fórmula mágica, né? E assim, esse negócio de investir na profissão, isso também foi uma coisa que eu fui sempre muito estimulada, desde quando eu estava na graduação com meu pai, né? De ter acesso, é menos, mas compra um bom. E odontologia, eu já escutei vários professores me dizerem o contrário. E eu não acredito. Odontologia é material dependente, né? Então, não adianta a gente querer... Não tô dizendo que você não vai conseguir fazer... você só faz aquela resina com aquela resina. Não é isso. Não tô falando disso. Mas alguns materiais, eles vão facilitar a gente chegar em alguns resultados. Eu sempre falo assim, Tata, faça o melhor que você pode na condição que você tem. Porque se você faz isso, hoje eu consigo comprar esse material. Não é o melhor, mas é a condição que eu tenho. Mas é o melhor na condição que eu tenho. Quando você tiver uma condição melhor, você vai comprar o melhor. Então, isso que é assim, eu acho isso que... princípio, né, Thiago? E é isso que eu falei, isso não muda. Isso quando você tiver o dentista lá, que tá muito resultado, ou você tá começando, o princípio é o mesmo. Senão o cara vai viver sempre na escassez, né? O copo tá meio vazio, ele tá sempre botando tudo pra baixo. Nossa, mas isso é pior. Demais, mas isso é do mercado, aí ele quer cobrar R$50 na restauração, então ele não quer jogar pra cima, ele começa dele mesmo, colocando as coisas pra baixo. Não, minha restauração é mais cara. Quem não se valoriza, né? Eu estudo, eu faço aquilo. Eu lembro quando eu comecei a fazer implante, né? E eu fazia muito hexágono externo. Não tem nada contra quem faz, né? Foi uma filosofia. E até que eu depois comecei a ver os implantes Cone Morse. Eu falei, cara, mas é bem diferente a conexão, a estética e tal. Tem implantes mais finos na época e tal. Comecei a ver isso. Eu falei, cara, então vou começar a trabalhar. Chegou um momento no meu consultório, foi em 2014, 2015, que eu falei, não faço mais. Mas protocolo, também faço com Cone Morse. Aí quando eu tenho um mini pilar, então faço um Cone Morse. Então, assim, era a condição que eu tinha. Você tem vergonha de ter feito hexágono externo? Não, era o melhor que eu conseguia fazer, o que eu enxergava. É aquilo que eu falei, o Célio, olha, a história do Célio é tão interessante por causa disso, porque eu fui vendo ele falar ali, e a hora que ele passou no concurso, ele falou, cara, fiquei feliz demais, daqui eu não consigo qualquer coisa agora, porque ele enxergou algo nele, Potencial. Então, assim, às vezes você tá começando a profissão, você fala, poxa, mas eu vejo esse cara tem resultado, se inspira na história da pessoa. Não pense assim, eu tenho que chegar lá do mesmo jeito que ele chegou. Não, porque cada um vive uma história, cada um tem que passar por uma fase diferente, né? Você vê, eles chegaram num resultado bem próximo, né? Tá no meio da carreira lá de militar.
mas provavelmente vai fazer a mesma Vai carreira criar do o pai. mesmo Só que o que caminho. acontece? Você vê que é um caminho totalmente diferente. O Célio teve que passar por ele. Ele virou enfermeiro primeiro, técnico, depois virou dentista, mas Cara, foi enxergando as Eu oportunidades do dei tanto caminho. plantão, todo sábado, feriado, domingo, ano novo. Não sei nem o que é E isso. hoje ele não quer nem saber de trabalhar Não, final de eu tava no semana. hospital, eu tava plantão no hospital, chamava HGR, Hospital Geral de Recife, que é um hospital do Exército. Então eu dava plantão lá. Isso era uma forma de compensar e eu não podia reclamar nunca. Seus Por que eu ia dias. reclamar? Se as Porque você pessoas podia me estudar, dava né? condição para eu fazer, para eu estudar. Então, mas é isso aí, cara. E eu Não é acho que a fácil, mas é gente possível. também, igual, ai, seu Eu pai é acredito muito na dentista. odontologia. Ou seu pai é certeza. dentista. Gente, isso é muito bom. Todas as dúvidas que eu tenho até hoje, que eu tenho uma pessoa ali do lado. Mas eu acho também que nem todo mundo tem, acho que a minoria vai ter ali um professor, né, dentro da sua casa, dentro do seu consultório. Mas a gente tem que buscar pessoas para nos inspirar. E não precisa ser seu pai. Eu lembro, gente, na faculdade, eu lembro quando tinha, não existe mais, né, o Estética Goiás, que era um evento de alto nível, e eu via umas aulas de uns professores que hoje bombam, que são tops, que estavam lá, e eu via aquelas aulas e falava, Nossa, me inspira. putz grila, será que um dia isso é impossível? Será que eu consigo fazer isso? Então, material bonito, uma odontologia que a gente não via na faculdade, né? A faculdade é diferente. Então, eu via aquilo e o olho brilhava, falava assim, nossa, é isso que eu quero. Eu quero congresso aqui de Goiás, e aquelas palestras, falava, então, cara, que a gente incrível. precisa. Então, se você não tem o seu pai, mas você vai ter um professor na faculdade que você Busca admira, um mentor, né? que Pode você ser um cara respeita, até... você vai ter nunca um teve contato colega pessoal, mas consome o conteúdo do cara, e né? hoje as coisas estão disponíveis e na maioria das vezes elas são de graça. Tem muita coisa É muito ruim, fácil hoje em dia, mas né? tem muita coisa Você boa, gente. drenar Tem muito conhecimento. conteúdo bom que se a gente quiser, né? Meu pai tava brincando, nossa, essas coisas de aula online. Tanta coisa ali disponível e que a gente pode absorver um pouquinho dali. Tem dica toda hora de coisa bacana. Se souber filtrar, Então, usa esse Ver o que filtro funciona pra você. para coisa boa, né? Experiências, histórias de pessoas de sucesso. Pensa, poxa, pode ser um caminho. gente, não pode cruzar os braços e acomodar e achar que as coisas vão cair do céu. Gente, até hoje eu estudo. Tô lá, vou fazer essa aula, vou fazer um curso daqui uns dias ali com um aluno, sentar lá no banco lá da frente, não é só professor não, tem que ser professor e aluno. Porque a gente, a vida inteira, a vida é um aprendizado e a gente tem que se acompanhar, senão você fica. Os meus colegas, a maioria, o cara não sabe ligar um computador, gente. Eu vim de uma geração que não existia internet, não existia celular. Então, a gente tem que aprender meio que na marra, demora um pouquinho mais, mas chega lá. Exatamente. Eu costumo dizer que, até falei isso em um outro podcast aqui, pra gente transbordar, a gente precisa estar cheio, né? Então, assim, transborda, você vai ver que não tá derramando mais, você vai buscar mais conhecimento pra encher esse copo de novo e transbordar mais. E aí você vai lá, dá aula pro seu aluno. Enquanto o cara tá reclamando da vida lá, não sei o quê, fechando consultório, dizendo que vai fazer qualquer outra coisa, eu tô correndo atrás, eu tô acreditando, eu tô reformando meu consultório, Semeando, né? eu tô entrando na odontologia digital, que já é uma coisa mais complexa, E talvez. essa é uma característica. Eu sou teimoso. Vou até dar certo. É igual a história do Mac, quando eu mudei do computador do PC pro Mac. Gente, chegou uma hora que eu falei assim, eu vou desistir. Mas eu não desisti, cara. Aprendi, eu dou lá, monto direitinho. Não sabe nem mexer no Windows mais. Nem sei, mas monto E e essas inspirações que a gente tem que buscar, elas não são só técnicas, né? Meu pai tá contando isso. E isso é uma coisa que me motiva muito. Eu tenho uma pessoa do meu lado, de outra geração, com mais do que o dobro de tempo de formado que eu, que podia ser um velhinho gaga lá, sentado, fazendo aquela odontologia que nem existe mais. E que às vezes, quando eu desanimo, eu falo, mas meu pai tá lá, sofrendo com o scanner 3D, porque agora era digital, e ele se desafiando, porque meu pai tá lá. Bora reformar esse consultório? Ele, bora, porque senão ele ia ficar com aquele consultório, né, que o povo ia entrar, e o povo quer ter uma experiência visual. Então, bora ali fazer um negócio? Bora. Então, essa vontade de estar sempre crescendo, gente, isso tem que estar dentro da gente. E eu vejo ele fazendo isso me motiva.
E é uma coisa que eu tenho que passar para a equipe, né? Elas estão ali conosco, as meninas que nos ajudam, e a gente tem que estimular, porque, poxa, se meu pai, que é o meu pai, tá estudando até hoje, se todo ano vocês veem a gente, dentista, doutor, saindo do consultório fazer 3, 4 cursos por ano, a gente tem que buscar isso. E aí, né, talvez a gente precise ficar em outro podcast para falar, então esse é um outro desafio. Quando eu saio ali do concurso, né, entro no concurso, entro pro consultório e começo a perceber que no consultório é muito mais que você fazer dente. E aí isso é um outro universo. E a gente não tem essa bagagem na faculdade, né? Não sei hoje como é que tá. Então a gente tem que lidar com uma empresa, Parte da gestão, que é uma empresa, parte da liderança. E aí você não tem um monte de habilidades. Então você tem que começar a desenvolver outras habilidades, além de, tecnicamente, ser um bom dentista. E aí isso é um desafio diário, para mim e para o meu pai também, que está há muito tempo, mas a odontologia mudou, e se ele não mudar o comportamento dele, a odontologia dele pode ser a melhor tecnicamente, ele pode ser o melhor reabilitador de Goiânia, mas a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas de hoje, né? Tá, só mudando um pouquinho aqui, a gente tá falando essa questão de habilidade, buscar, né, e tudo. Eu sempre falo que a habilidade técnica é uma obrigação, né? Se eu for no médico, ele fala, não, porque eu sou muito bom pra fazer esse procedimento. Pô, mas isso tem que ser, isso é óbvio, né? Isso vai ser ruim, não é possível. Então, assim, o diferencial hoje, que eu sempre falo aqui no podcast, sempre repito isso aqui, é que o diferencial realmente é a experiência do nosso cliente dentro do consultório. Então, mudando um pouquinho até o foco do que a gente tá falando aqui, como que funciona lá dentro do Instituto Dantas de Odontologia, que é o IDO, né, que é a clínica de vocês? Como é que funciona essa questão da experiência? Fica mais responsável, a Thalita, ela vai, ou o Célio traz ideia. Como que vocês dividem isso aí da experiência do cliente? Eu sei que vocês fizeram uma reforma lá recentemente e tal, estão sempre buscando melhorar. Até o próprio digital que vocês estão trazendo é uma experiência nova para o cliente, né? Questão de conforto e tudo. Como é que funciona? Eu vou começar, a Thalita conclui aqui. É o seguinte, na realidade, a gente... Eu sempre fui muito pé no chão com relação a grandes gastos, essas coisas, fazer só aquilo no momento certo, comprar equipamentos no momento certo, equipamentos que estão surgindo, mas no momento certo, mas esse momento também não pode passar. Não perdeu time. Então, mas a Thalita sempre um passinho à frente nesse aspecto, é lógico. E puxou o pai, né? Inquieta. Então esse é o Célio há 30 anos atrás. Então é por aí. Então, na realidade, eu tenho tentado acompanhar dentro do possível, algumas vezes até com alguma resistência, e depois eu concluo que foi ótimo, foi beleza, maravilha. Ainda bem que eu... A situação do scan, vamos comprar? Não estava na hora, tive um momento, falei, Thalita, eu acho que a hora é agora. E na verdade, assim, quando eu vim para dentro do consultório, há 10 anos atrás, o cenário mudou. Meu pai era ele, a secretária, e eles conduziam aquilo há X anos daquela maneira deles. E de repente eu cheguei com energia nova, com ideias novas. Então a gente passou por um processo de transição e de adaptação dessas duas gerações andarem juntas no mesmo espaço físico e que falassem a mesma língua. Então a gente tem construído isso diariamente, a gente buscou ajuda, a gente fez curso, a gente contratou profissionais capacitados para nos ensinar coisas que a gente não sabia. Então a gente teve consultores dentro ali do consultório, e aí eu comecei a amar esse universo. Falei, gente, isso aqui é uma Disneylândia sem fim, eu posso fazer o que eu quiser. E isso me agrada muito. Então hoje lá no consultório, te respondendo, eu tomo mais à frente dessas modificações, dessas decisões, então, e aí, gente... E eu trabalho. Mentira, isso é trabalho. Acho que eu estava fazendo... Eu trabalho. Não, e aí a quebra de paradigma, né? Antes a gente achava que isso era frufru, né? É frufru, é frescura, não precisa disso. Eu faço bem. Preciso. E quando você entende que isso faz parte do processo e que isso é trabalho, né? Você separar um momento ali da sua semana para lidar com sua equipe, para ver se, poxa, minha recepção tá organizada, as coisas estão no lugar. Se eu entrasse aqui, né? Às vezes a gente tem que se
for como paciente, você começa a achar, né, Tiago? As teias de aranha, os trem quebrado. Então a gente tem que se colocar nesse lugar. Então, assim, isso aqui, né, cabe muita coisa, mas é desde um cheiro que o cara vai sentir na hora que ele entra no seu consultório, até a gente não tá correndo o tempo todo e ter 10 minutos para conversar e tomar um café. Isso é uma coisa que a gente erra muito. A gente que trabalha esse trabalho pesado de reabilitador, não tem tempo para nada. Então, assim, a gente vai crescendo em todos esses aspectos, desde questões físicas do local e as mais difíceis que eu acho até hoje, e que é o desafio, eu acho que lá no meu e talvez seja no da maioria, que são as relações interpessoais. Então, relacionamento interno e relacionamento com o cliente. E hoje, para mim, é a coisa mais importante. Bem... Sabe por que é mais hoje, importante? Especialmente, porque tá muito mais difícil. Porque, assim, pode, eu tenho certeza que meu pai é o melhor dentista de Goiânia para mim. Eu sei que ele sabe fazer qualquer coisa de odontologia reabilitadora. Eu, dentro do meu tempo, da minha experiência, no que eu me proponho fazer, do que eu ofereço aos meus pacientes, eu também sou segura, né? Agora, essa parte de relação, de atendimento, de funcionário, de você lidar com aquilo, é desafiador. O ser humano é mais complexo. complicado. Eu tive essa experiência de viver muitos anos no Exército, então tive a oportunidade de comandar e ser comandado e conviver com muita gente, muitos subordinados, pares e superiores. Isso aí, mas lá é muito fácil. Porque lá existe o posto, você cria, tem as regras. Gente, seguir regra é a melhor coisa que tem. Isso aí, disciplina é coisa. Não tem nada, disciplina é coisa boa. Disciplina ajuda todas as relações que a Thalita se referindo. É muito fácil. Limites. Quando chega aqui fora, aí já é diferente, porque a pessoa se sente mais que o outro se sente. Não é questão de se sentir lá. A vantagem lá é o seguinte. É que é daquele jeito e pronto. Ó, o fulano é o tenente, o outro é o capitão, o outro é o major, outro é funciona mais fácil. Funciona assim. Um faz isso, outro manda, outro executa. Não é assim. Cada um já sabe seu papel. Cada um sabe seu papel. E funciona tudo perfeitamente bem. Por quê? Porque cada um sabe seu papel. Aqui fora ninguém precisa usar estrela nem nada, mas precisa saber, ó, esse cara é responsável por isso, isso e isso, e vocês respondem para ele. Senão a coisa não funciona. Mas, e na eu verdade, fiz questão de deixar essa parte totalmente para a Thalita, até para eu ficar mais tranquilo, né? Porque já, agora eu vou me dedicar, deixa a Thalita começando a ralar um pouquinho também. É uma evolução diária. E faz isso melhor que eu hoje. Todo mundo, todo dia, a gente busca melhorar tecnicamente, melhorar como pessoa, melhorar como ser humano. Ser autocrítico é difícil demais, mas nós precisamos ser autocríticos para evoluir. Mas no final das contas, gente, é bom demais você chegar em casa tranquilo e satisfeito de você estar fazendo uma coisa que você gosta, de você estar tranquilo com o que você propôs para aquele paciente, de você estar sendo honesto. Então, a odontologia, assim, é uma profissão maravilhosa, com certeza. Eu fico muito feliz em poder, de alguma forma, inspirar algumas pessoas, tanto na minha principal carreira, que foi no Exército, porque quando eu voltei para Goiânia, que eu saí de Goiânia e voltei 10 anos depois. Eu saí como praça, como sargento temporário, quando eu saí, fui ser aluno, e voltei 10 anos depois para o mesmo local, como oficial. Aí as pessoas falam, pô, olha lá, aquele cara lá é o cara que foi soldado, sargento, e agora virou oficial. Virou de prova uma vez. Então você... E na odontologia, da mesma forma, de forma muito humilde, falo isso assim, de forma muito humilde e sincera, que na odontologia, da mesma maneira, eu fui galgando passo a passo, as pessoas foram adquirindo a confiança, os colegas começaram a perceber, o cara trabalha direitinho, o cara é habilidoso. Tinha uma pessoa que me inspirou demais aqui, que foi o Celmar, que é o irmão do Célio Humberto, o professor Célio Humberto também. Então foram as pessoas que me deram muita mão quando eu vim para Goiânia, quando eu voltei para Goiânia, já como dentista. Então, eles realmente me deram um respaldo muito bom. Eu tive pessoas, eu era de dentro do consultório deles, isso era uma coisa bacana, dentro do consultório do Selmar. E ele confiava, acreditava muito no meu trabalho.
tanto que virou meu paciente depois. Então, isso aí também, eu espero que dessa maneira também consiga inspirar alguns colegas, assim como inspiro a minha filha, e o próprio Alisson falou que aprendeu muito comigo, é uma pessoa que eu aprendi demais com o Alisson, porque juntava ali um pouco daquela larga experiência que a gente já tinha com maior conhecimento técnico, alguma coisa mais vontade, mais vontade de buscar. O Alisson é fora da linha, né? Então, isso tudo, cara, ajudou demais. Foi uma troca, na realidade. As relações são trocas. Entendeu? Verdade. É incrível ver isso aí que o Célio tá falando, que é uma coisa que eu acho que as gerações novas têm que aprender, a gente honrar as fontes, né? Sim. Porque hoje a gente, parece que todo mundo é o Adão, é o primeiro homem, aprendeu sozinho, tudo sozinho, nasceu daquele jeito, não tem professor, não aprendi com ninguém. Já tem referência bibliográfica mais não. Método, vou até lançar meu método, tem um ano de formado, já tem um método. E assim, descobriu o método. Descobriu! Mas enfim, mas é muito importante a gente honrar, né? A gente falar, cara, aprendi isso com essa pessoa, aprendi isso com essa pessoa. Com certeza. Né? E isso é nobre, na verdade. Não, eu falo, eu falava, ia dar aula junto, alguma coisa. Não, meu personal dentista. Que é interessante. A gente passava aula junto com ele, eu fui dar aula lá no Nilson Paulo, montou a aula praticamente toda, pegava os meus casos clínicos, mas aí ele vai lá, vamos mudar isso aqui, vamos ajeitar. Quer dizer, isso é bacana. Show. De alguma forma também passei alguma coisa para ele. Com certeza. Essa troca foi muito bacana, foi muito. Os dois cresceram com isso. Show. E o que é interessante é que tem mais de 10 anos que a gente fala a mesma coisa, né? Que a gente faz a mesma coisa, mudando, é claro, de acordo com. E vem, né, várias técnicas, vários métodos, falando o que normalmente a gente já faz há muito tempo, né? E aí o Célio esses dias estava lá no congresso do Newton Fall e ele mandando lá para mim acho que lá da Francisca, né? Aí eu falei para ele, cara, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Porque tudo que a gente fala há muitos anos, o pessoal agora que está absorvendo isso de uma maneira mais clara, né? Que a gente tem, porque não é muito fácil a gente trabalhar com esse conceito de ter o paciente de maneira integral, de lidar com ele de uma forma mais ampla, né? E então, assim, é muito interessante isso, né? Ter construir uma base, né? A partir de conceitos que a gente acredita, baseado em ciência, baseado em experiência, né? E manter isso ao longo do tempo, né? E vai variando só de acordo com a condição dos materiais, porque não tem muita coisa que variar, né? O princípio é o mesmo, né? Gente, o Cláudio está falando aí a respeito desse conceito que a gente poderia dizer que a gente vem criando e ainda está evoluindo ainda. Era uma coisa que a gente já fazia, mas eu fazia de forma inconsciente, eu fazia porque aquilo era muito fácil, eu achava muito fácil. A resina composta é um material sensacional, cara. Você faz o que você quer com a resina composta. Você faz um bonequinho, você faz até um dente, entendeu? Então você faz o que você quer com a resina composta. Basta você querer. A gente pensou, se é um material que eu coloco aqui, ele faz, e eu polimerizo, ele fica do jeito que eu quero, olha aí, eu tenho que mandar. Então eu comecei a fazer levantamentos de medida de forma direta com resina composta. Mas como protocolar? Eu acho, não, vamos usar o gig, vamos fazer isso. E aí começamos, foi juntando as peças. Se a gente pegar a primeira aula nossa, acho que tem uns 10 anos, praticamente 10 anos. Tem mais já. Em 10 anos, a primeira aula que a gente montou, casa daquela menina, que eu não me lembro o nome, uma Josiane, cara, não mudou muito, é a mesma coisa. Não mudou nada, na verdade. Cara, funciona e é maravilhosa. Você muda, às vezes, a marca do material, que evolui, você muda as formas de moldar. Mas a condição, o princípio é o mesmo, né? E o que o Célio está falando aí é interessante, né? Às vezes a gente entra em algumas frias de curso, inventa algumas modas. A gente não, eu que ponho ele, às vezes. E aí a gente foi inventar de fazer um curso clínico de reabilitação oral, né? E aí, o que você está falando aí da resina, que é um material... a reabilitação nada mais é do que fazer um dente. Se você sabe fazer um dente, você sabe fazer uma reabilitação oral. São e aí, vários dentes, né? São vários. O negócio é que dentista não sabe fazer dente. Ele. E aí, o que eu achei interessante é que
a gente tava lá, né, no meio do atendimento, aquela loucura e tal, e aí eu sentei com o Célio lá para tomar café e falei, cara, nós vamos ter que começar lá do básico, porque as pessoas não sabem fazer dente. O dentista não sabe fazer dente. Então, a partir do momento que você sabe fazer um dente, você sabe fazer uma reabilitação, né? É só pegar ele ali e posicionar. Você vai pensando, Mas fazer a sequência. TikTok sabe fazer. Mas lente BL1... sabe, aí sabe. Então, o resumo disso, né? Comece pelo básico, né? Aprenda a fazer o básico bem feito, porque ele é a base de algo Do complexo. Quem aprendeu, gente, fazer o básico bem feito, tudo que vier novo, Ele novo consegue. e ele vai aprender Agrega também. no básico bem Exato. feito. Mas agora um começou primeiro, tá se achando lá. Não, gente, você vai chegar lá também. Ó, você vai se capacitar, fazer o curso adequado, treinar, depois treinar mais um pouco, depois fazendo seu paciente. Você nunca vai ser bom numa coisa que você faz pouco, ou que você não fez muito ainda, né? Então você tem que mas é uma você, questão mas, de mas você continuar não quer dizer que fazendo. fazer né? muito vai ficar bom também, não. Fazendo Pode muito ser errado, né? Fazendo muito errado. Vai ser mais errado. Fazendo muito da maneira certa. Exatamente. Da maneira certa é uma curva de aprendizado. A odontologia é muito claro isso que é uma curva de aprendizado, né? Não tem, Eu muito não claro. acredito nessa odontologia assim, ó, correndo, a pessoa que atende 18 pacientes, 10 pacientes no dia. Eu não acredito, não sei se é porque não tem milagre, gente. Para fazer bem feito, cuidado, Dá leva trabalho. tempo. O que dá trabalho é o detalhe. É. Fazer uma coisa ali, todo mundo pode fazer. Tanto que no e próprio odonto é serviço tanto detalhe, público, eu sempre fui contra no serviço público de, não, vai ter que fazer com hora Espreme a agenda, marcada, vai ter que ter agenda do seguinte, Ah. plano de tratamento. com É esse aquelas fim. conversas, né? Nossa, eu nem faço provisório bonito, porque senão o paciente Paciente não volta. Quer some. dizer, Não. aquela só que a gente conversou, você vai fazer um trem mal Você vendeu feito. só um provisório, você não vendeu o dente definitivo. O provisório é uma etapa do dente definitivo. Então tem umas né? conversas Então, você assim, vendeu de quem full não, dente que não, de definitivo, quem então não faz prioriza um bom Você trabalho, tem que seja ele você qual tem for. que ter o cuidado, inclusive, nas coisas que as pessoas não veem. É. Principalmente. Então, e a o maioria preparo não que vê. eu fiz, Tá lá de debaixo, qualquer ninguém jeito viu. aqui vai ficar debaixo da coroa, pega uma coroa bonita lá do fulano de tal, do Vilmar Porfírio, ou do... Trabalho sei com lá bom quem. laboratório. Vai ser ótimo. E pior que engana, né? Às vezes as pessoas... né? É porque ela vai soltar, né? E aí o que ela não viu agora, ela vai ver depois, né? Então é tão Ai. bom quando você tira um dente para trocar uma coroa, por exemplo, você vê, poxa, que preparo bacana, o cara que fez isso aqui foi cuidadoso, que a maioria, você sabe, é um caos quando você remove. Eu vejo muito sério falar sobre isso, né? Eu sempre dou esse exemplo, que as pessoas sempre me perguntam, a gente tem alguns grupos de WhatsApp, grupos de discussão e tal, qual o melhor cimento para usar, né? Principalmente em zircônia, coroas e etc, né? Hoje tem uma gama de materiais e tal, e aí a pessoa fala, nossa, mas qual o melhor cimento? Aí mostra o preparo dele lá, né? Cara, não tem melhor cimento. Milagre, vai A questão é você melhorar Seu preparo. a sua base, né? Gente, com bom preparo, até o fosfato de zinco que funciona na Quantos boca até trabalhos de hoje vai fosfato de zinco continuar. que muitos anos você tem. Então eu aprendi isso com o Célio, né? Que ele fala que o preparo tem que estar coberto e alinhado, né? Então se você tem, se o preparo tá alinhado, bonitinho e com área para reter, não Vai tem dar necessidade certo, né? de usar o melhor Você facilita cimentos. a vida do protege, você guia o protege. Quando você faz os preparos, tem gente que um preparo está apontando para cá, o outro para cá, lá. o outro. Não tem É a como. base, né? Se você constrói algo em cima de uma base sólida, né, é um princípio, né? Não tem como aquilo ali se desfazer, né? Então, conversa não tem. Uma hora e 15 de conversa aqui já. Já te falei que Vamos finalizar, Boa, então, passa né? rápido. Episódio 2 aqui. pra terminar episódio essa 2. conversa. Com certeza. Gente, mas foi muito bom ouvir vocês, assim, ouvir a história de vocês, né? Eu até comentava com o Célio aqui antes, todo mundo vê o seu palco, mas ninguém vê seu bastidor. Até porque você vai ficar postando no Instagram, aqui eu fiz esse provisório com a mulher, você vai mostrar as coisas bonitas, as pessoas gostam de ver a coisa bonita, mas todo mundo passa dificuldade, todo mundo tem que fazer prova, todo mundo tem que testar, todo mundo tem um tempo de plantar, todo mundo tem um tempo de colher, né? Me continuar plantando. Então é muito legal ver todo histórias. mundo tem um paciente que você não fica satisfeito com o seu trabalho e você tem que repetir. por alguma Repetir, razão. né? Nós conversávamos com um convidado aqui esses dias, né? Que ela me ensinou isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, né? Ela falou, tem 30 anos que eu sou dentista e até hoje, se precisar, eu repito a moldagem. Porque se eu repito, é porque
eu ainda tô com a minha mente de entregar o meu melhor pro meu paciente. O dia que eu parar de repetir, é porque eu falei, cara, eu vou entregar mais ou menos mesmo. Então, assim, isso é uma coisa que eu carrego há mais de 12 anos. Eu lembro disso toda vez. E é muito legal, a gente vê histórias de pessoas, né? Uma que, teoricamente, assim, comparando, tem pouco tempo em relação, né, a você, Célio. A Thalita tem 20 anos a menos, né, de profissão. Até menos, né? E a gente vê que o caminho é o mesmo, né? Você tem que trilhar ali esse caminho. É um caminho de plantar, um caminho de saber respeitar o tempo, o processo. Semeia hoje, tudo, né? amanhã você vai colher. Pode ser que o seu amanhã... Alguém vai reconhecer o teu trabalho. Pode ser que o seu amanhã é alguns dias, de alguns anos, de outros mais tempo. Então, né? Processo. Se você for pensar, a Terra foi criada, né? E o ser humano, ele foi criado bilhões de anos depois, né? O primeiro ser vivo, né, unicelular, ele foi criado bilhões de anos depois, né? Então, é o que o Célio, né, um exemplo do Célio, né? Ele está até hoje em constante evolução, né? Eu estou no Congresso X, eu vou sentar para assistir a palestra tal. Então, muitas das vezes, o professor, entre aspas, né, da universidade, o doutor que está lá na cadeira da Universidade Federal, eu vou sentar para assistir o Tiago, que tem 20 anos a menos, 30 anos a menos, não vou fazer isso, né? Então, assim, ter essa humildade para estar em constante evolução, né? Nós estamos em constante evolução, né? Segundo João Evangelista, né? Um dos apóstolos aí do Cristo, né? Ele diz, né? Uma frase interessante, que nós somos co-criadores em plano menor. Isso é interessante, né? Co-criadores de quê? Da nossa própria história, né? Porque a gente está em constante evolução, né? Está criando a sua história. Nós estamos em busca, né, de um processo de evolução de nós mesmos, né? Então isso é muito interessante. Queria que vocês aproveitassem esses momentos finais, os minutos finais, que deixassem uma consideração, uma mensagem para a galera que está escutando o BL1. Eu deixaria uma mensagem aqui, o seguinte, para os colegas dentistas, os jovens que estão começando agora, né, que às vezes, poxa, que dificuldade, o que eu vou enfrentar agora? Eu acho o seguinte, uma forma bacana de você dar os seus primeiros passos, primeira coisa, participe de uma entidade de classe, seja voltada para a odontologia, que eu me refiro especificamente, seja um EAP ou um ABO, porque aquilo vai te colocando no meio de outros colegas, e aquilo vão surgindo oportunidades. Você tem um colega ali, conhece aquele colega, faz um curso junto, se esforça, junta um dinheirinho, nem que seja o curso mais barato que você encontrar, faça, mas esteja naquele meio. Encontrando porque quando você fica só trancado dentro do consultório, meu amigo, lá naquele meio, se você for um cara que está buscando, alguém vai te encontrar. Não é nem você que vai encontrar alguém vai te encontrar. As oportunidades também te encontram, né? As oportunidades vão surgindo nisso aí. Então, eu acho que o primeiro passo. Eu tenho um colega que me perguntou, minha filha está lá, arrumar um lugar para trabalhar. Eu falei assim, cara, fala o seguinte, investe mais um pouquinho para ela se capacitar numa entidade dessas, que ela vai conhecer mais gente, vai fazer laços dentro da profissão, e aí começam as oportunidades. Eu acho que isso aí seria uma dica boa que eu deixaria. E além de tudo, meu amigo, acima de tudo, continuar estudando, porque não para nunca. Qualquer profissão, se você quiser ser bem sucedido, você tem que continuar estudar a vida inteira e procurar fazer as melhores práticas, né? É isso. Show. Bem, eu acho que assim, uma palavra interessante, bem atual, é conecte-se. Então, conecte-se com pessoas, né? Se você está na faculdade, as coisas elas começam ali. Não é depois que você forma. Não, gente, é na faculdade. É aquela iniciação que você fez e odiou. Bom, odiou, vamos para a próxima. É aquela monitoria que você se candidatou para ver se aquele negócio era realmente algo que te despertava, e aí você conhece um professor, o professor fica, né, mais próximo, e aí você vai tendo essas relações. Então, eu acho que é isso. Não espere a faculdade acabar para alguma coisa, né, para você começar a construir. A gente já começa a traçar ali o nosso caminho na faculdade. E eu tenho certeza que, né, começando a plantar aí desde cedo, a colheita ela é inevitável, e a odontologia, sim, gente, é uma profissão que vai levar você a realizar aí todos os seus sonhos. Não vai ser de um dia para o outro, tá? Não vai ser o milagre do Instagram, vai ser o milagre de estudo, né? Semeadura.
da semeadura, e é o que a gente falou, invista em estudo, invista no seu treinamento, invista na sua capacitação. Tenho certeza que isso vai fazer diferença. Olha, Thalita vai fazer agora, começa a semana, o curso com o Alisson. Ah, você vai lá? Sim. Não sabia? Eu achei que ia ter um tratamento VIP. É sério mesmo? Vai fazer o seu Legal. curso, vai ser mais bacana, porque vê uma outra forma de fazer. Entendeu? Ela me vê fazendo, agora vê o Alisson fazendo. ela vai Gente, ver e do assim, outro lado. mas exatamente. numa outra linguagem, um outro muito jeito, né? bacana isso aí. É o Não, primeiro vai lá curso de e resina faz. que eu vou fazer? Não, Vai já lá. fiz N cursos de Fez resina. curso do Marquinhos, fez curso Fez dele, esses tá dias. fazendo. Então, mas nossa, que negócio tá bacana, né? Isso pode trazer um up, isso pode ser uma Legal. coisa que eu tô buscando ali, eu quero. É uma resina nova que o outro colega usa, não sei o quê. E assim, É um vai jeitinho acrescentando diferente, na sua vida, no seu né? protocolo, no Então, seu acho dia que a a dia. vida é isso. Não vai ser em 1 hora. Lentes em 1 hora. Não, 4 horas a todo superior e inferior, ultra wide, com película, a película à prova de A tudo. proposta aí é 1 hora, né? Aprenda a fazer lentes em 1 hora. Jesus. Show de bola. amado. Gente, quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Tá. Então, é isso aí, Show de gente. bola. Então, mais esse episódio. Eu acho que sim, se ficasse uma frase desse episódio de hoje, um ensinamento, seria justamente isso. 1 hora o resultado vem. Tanto para quem tá plantando coisas boas, para quem tá plantando coisas ruins também. Então, fica a dica aí. Se você tá começando errado, Fica 1 hora também vai vir os seus resultados, tá? Vai vir também, né, o preço disso, né? Se você não planta, você nunca vai colher. Mas se você planta, obrigatoriamente você colhe, né? Independente. Plante boas sementes, né? Exatamente. Não plante más sementes, porque é uma lei inevitável, a lei da semeadura. Eu não acredito, isso é coisa de igreja, tem nada a ver. Isso é igual a lei da gravidade. Não acredita não, mas pode pular aqui do 11º andar, vai acontecer alguma coisa com você lá embaixo, pode ter certeza. Mesmo que você não acredite nessa lei. É uma lei, né? Não é uma teoria. Então, a lei da semeadura, ela é uma lei. Então, plante boas coisas, eu tenho certeza, a odontologia vai te recompensar muito por aquilo que você tem plantado bem, tá? E semeado boas sementes. Então, agradeço os convidados, valeu, meu querido. Obrigada. Oh, A gente encerra aqui mais esse episódio incrível do BL1, o podcast mais Obrigado. claro da odontologia. valeu. Tchau.